Olá, amadinhos! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amadinhos, hoje trabalharemos o conteúdo de gênero textual. Aí, qual o gênero, amado? Debate. Exatamente. Você já ouviu falar de debate? Você já debateu com alguém sobre algum assunto? Você já assistiu a algum debate? Com certeza sim, né? Então vamos lá para a aula 35.1, gênero textual, debate, né? Debate regrado ao público, a questão da impessoalidade da linguagem. Para conhecer a habilidade da aula, utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Texto atual. Tecnologia é aliada de professores de Rondônia em tempos de pandemia. Durante o estado de calamidade pública, foi determinado através do governo estadual o decreto que institui o ensino remoto em Rondônia. Aulas online em escolas estaduais acontecem desde março, a fim de obedecer a normas sanitárias, distanciamento social. Com isso, professores e alunos precisaram se adaptar com o novo momento. As aulas remotas foram elaboradas por cada professor que se reinventou. Lousas e carteiras deram espaço para mini-estúdios improvisados e o celular, que antes era considerado inimigo da concentração dos discentes, virou aliado em meio de ligação entre aluno e professor para a troca de conteúdos diário. Mas nem todos estavam preparados para essa drástica realidade. Que relembrando um pouquinho daquele período que a gente passou, né, de isolamento, distanciamento social. Beleza? Então, a árvore do conhecimento que traz a questão debate. Onde vemos o debate? Eis aí o questionamento. Geralmente, né, quando a gente está no período de eleitoral, acontece várias emissoras de TV, eles organizam debate com o objetivo, né, do público ficar atento às propostas dos candidatos. É isso que acontece? Ou então, se você faz parte de uma comunidade, às vezes tem a eleição para ser líder, aí também tem um debate, né? Tem aquelas reuniões, a gente para observar qual é a melhor proposta para cá, qual é o teu objetivo que você quer realmente. Então, assim acontece o debate. Na escola, qual o tipo de debate que vocês fazem? Tem campanha para escolha de diretor, escolha de líder comunitário, alguma coisa assim? Você já parou para questionar? Qual o tipo de debate que você já presenciou? Então, eis aqui um, ó. Aqui nós temos numa sala de aula a professora com seus alunos. Esses alunos da mediação tecnológica, tá certo? Um período que a nossa amada Pura foi fazer visita nas escolas, tá certo? E lá ela com certeza estava fazendo a discussão sobre o projeto do clube de leitura.
fazendo debate sobre o quê? Qual seria essa discussão, né? Sobre o livro, a análise do livro. Não é mesmo? Então aqui, em sala de aula, pode acontecer debate? Pode sim. Então, o debate pode acontecer na escola, em sala, em qualquer outro lugar onde possa haver a interação com outras pessoas. Tá certo? O debate é a questão de defender um ponto de vista. Mas aqui, ó, na oralidade, na fala, você defender a sua tese, a sua opinião. Beleza? O debate regrado ao público. Estratégia de contra-argumentação. Você pode observar aí, ó, olha esse grupo pela essa imagem. Cada um vai ter um momento da fala. Então, a gente tem que respeitar o momento que o outro estiver expondo a sua opinião. Tá certo? Na hora, é por isso que fala debate regrado. E vai ter o quê? Um mediador, alguém para conduzir, né, o debate. Então, aqui tem o seguinte: diariamente passamos por inúmeras situações onde que expressar nossos pensamentos, opiniões, vontades e sentimentos. Mas nem sempre a minha vontade vai ser igual à do outro, né? Aí o que pode acontecer? Aí que acontece a divergência, tá certo? O conflito. Alguém vai ter que ceder. E aí, quem que vai abrir mão? Tem que entrar num consenso. Não é mesmo? Então, vamos lá. Debate regrado. A argumentação através da oralidade. Olha só aqui nesta imagem, né? Quando um tá lá fazendo, apresentando as suas propostas, o outro já fica lá somente ouvindo. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? Olha, aí já vai, quando você está discutindo, ouvindo o outro, você tem que ver o pró e o contra. Se a proposta do outro também é boa, é claro que você não vai o quê? Desprezá-la. Você vai agrupá-la ao seu argumento também. Não é isso que acontece? Se você não tem o objetivo de convencer outra pessoa, então você não vai descartar. Então, definido como a exposição da razão em defesa de uma opinião contra um argumento, pelo dicionário de gêneros, né? Textuais, nós temos aqui Costa de 2012, página 94. O debate permite expor, preste atenção aqui, ó. Expor livremente nossas ideias, mas também exige que saibamos respeitar as opiniões dos outros. Isso que é essencial. O que acontece? Às vezes a pessoa só quer falar e na hora não sabe ouvir. Não é mesmo? Não acontece isso no dia a dia com vocês? Comigo acontece muito. Debate regrado ao público. No debate regrado, é preciso que se estabeleçam regras essenciais. Os objetivos, o tempo limite para a participação de quem está de posse da palavra, pois só assim se dará uma comunicação efetiva com os demais interlocutores,
possibilitando o ato responsivo dos mesmos. Aqui, ó, é o conceito que traz Bakhtin na sua obra de 2003, página 94. Então, você, né, quem estiver, né, no comando, né, na frente, fazendo parte da comissão, então tem que delimitar, né, o tempo, dar limite no tempo, qual o objetivo que se pretende, tá certo? Para poder ocorrer de forma organizada entre as pessoas que participarão do debate. Que eu já vi vários debates, né, que acaba em zona. Que zona é essa? A pessoa de não respeitar o seu tempo. A pessoa de não saber ouvir a proposta do outro. Entendeu? Às vezes, o que ocasiona isso? A insegurança. Não é mesmo? Se a pessoa está confiante, né? É claro que ela vai saber respeitar o outro e falar no tempo adequado. A questão é manter a calma e ficar centrado mesmo. Principalmente quando tiver uma posse da palavra. Os debates mais elaborados e formais podemos ver em rádio, em emissoras, na mídia em geral. Antigamente eu via bastante em rádio, né? Mas agora, televisão aí, ó, passa direto. Os debates mais elaborados e formais podemos ver onde, amadinha? Ao vivo. Aqui, ó. Aqui, esse daqui tá bem assim, mais próximo da gente, dessa questão no período de eleição, acontece bastante. Tem tanto debates, né, estaduais como, se vamos dizer assim, municipais, né, como também aquele para governador, para presidente, né? Que aí você às vezes está naquela dúvida em quem votar, né? Qual a melhor proposta, né? Qual a melhor intenção que vai beneficiá-lo, que você acha melhor para você. A gente tem assim, para a gente entrar nessa questão de debate, a gente vê qual a parte positiva, qual a parte negativa, né? O pós e o contra, sempre assim, um balanceamento. Então, sempre que as eleições vão se aproximando, as emissoras se programam e passam a organizar os debates entre os públicos. Então, TV ao vivo e internet também. Debate. A comunicação passa a ser mais formal, os interlocutores têm a oportunidade de discutir mais formalmente, apresentando argumentos e contra-argumentos sobre algum assunto específico, ou seja, do interesse dos que estão presentes no debate. Quais são os assuntos que costumam discutir, né, nessa questão do debate? Sempre vão fazendo um sorteio, o mediador, né? O mediador. Aí ele vai, fala sobre a saúde. Qual é a sua proposta? Aí joga lá. A pessoa começa a falar das propostas. Aí educação, a questão do lazer, entendeu? Aí vai... questão de trabalho, o que vai oferecer, tudo isso. Aí vai fazendo sorteio, cada, né, candidato vai respondendo conforme
a pergunta. O que nós temos aqui também? Como ocorrer, né? Como ocorre? Para que haja uma melhor organização, deve sempre haver um mediador. O mediador é esta pessoa que está aqui. Beleza? Essa daqui é o mediador. Ela que vai estar tentando controlar a situação para que não haja, né, bagunça. Pelo menos tenha um maior controle, né? Se é mediador, né? Para que haja melhor organização, deve haver um mediador, que tem a função de comandar o debate. Ele deve procurar manter o nível e a organização do mesmo. O mediador, amadinho, tem que ter um jogo de cintura. Muito mesmo. Por quê? O que pode ocorrer nesse momento? Se ele não tiver o jogo de cintura, ainda mais ao vivo, às vezes acontece até briga. Não dos candidatos, mas das pessoas que estão na plateia, né? A rivalidade sobe e vira a zona mesmo. Então, o mediador é a pessoa ideal para evitar, né? Para manter o controle. Não só ele, mas com os assessores lá próximos. Os participantes devem ter um bom embasamento teórico sobre o assunto que será discutido. Geralmente, cada participante tem um tempo para mostrar sua opinião. Isso ocorre para que nenhum participante seja lesado, pois todos têm o mesmo tempo para se expressar. Aí é ser justo. Tá certo? Ninguém vai ficar com mais tempo, 10 minutos, 10 minutos é muito, né? 5 minutos para você apresentar, aí o outro faz uma pergunta, aí você tem um direito a responder, né? Tem tantos minutos para responder. Terminou aquela quantidade de tempo, não apresentou, respeitar o tempo que foi estipulado. Sempre assim. Importância do debate regrado. Qual é a importância desse debate regrado, né? Compreender o gênero debate regrado, sua estrutura e utilização como forma de expressão argumentativa na defesa de um ponto de vista. O objetivo: desenvolver a capacidade de expressar-se oralmente de forma organizada, clara e coerente, para compreender o debate como procedimento comunicativo que exige a argumentação consistente. A característica principal do debate é o quê? A oralidade. Então, quando perguntar a vocês o que é um debate, é uma discussão entre duas ou mais pessoas com o objetivo de expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes. Então, vamos trabalhar principalmente a oralidade. Beleza? Característica principal do debate. Já diz tudo aqui, ó. Oralidade. Aí 2. Todos os participantes devem ter o direito de, vamos lá, falar e ouvir livremente. Não se deve interromper a exposição do outro. Fala-se apenas quando for a vez. É a questão de respeitar o momento do outro. Aí outra.
expressar suas ideias em igualdade de condições, igualdade de tempo, principalmente o respeito tempo. E ser respeitado ao expor o que pensa. Não se deve zombar ou provocar o debatedor durante a sua exposição. Outra aqui, fator importante. Os participantes devem evitar argumentos repetidos, a fim de que o debate ganhe um bom andamento e não fique o quê? Monótono. O que mais que nós temos aqui? Quando o participante, contra-argumenta em relação ao ponto de vista de outro participante, pode estabelecer o direito de réplica, o que depende apenas de um acordo entre os participantes antes de se iniciar o debate, a questão daquele tempo, você tem 13 minutos para você falar, aí depois 2 minutos para dar a resposta, e se não gostar, 1 minuto para convencer o outro. Rebater, Quinto, os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador, tá? É essencial aqui, respeitar também o mediador, as regras que foram dadas. Dali você já vai tirar, Quando a pessoa não respeita, o que acontece? Você vai acabando perdendo a razão. Então, assim, por norma, alguns, ainda mais quando é no período político, alguns meses antes das eleições para cargos políticos, são organizados debates onde os candidatos apresentam suas propostas partidárias para que os eleitores possam esclarecer dúvidas e decidir quais argumentos são mais plausíveis. Aí a organização, nós vamos ver aqui, de um debate deve ser definida em algumas regras, como a apresentação. O que nós temos aí? Para se organizar um debate, é preciso ter em mente que este é uma ferramenta democrática. E para que possa ser eficiente, os participantes devem saber respeitar os demais membros da discussão e as suas ideias. O debate serve justamente para esclarecer dúvidas, apresentar diferentes argumentações sobre o mesmo assunto. Um debate formal é constituído de 2 partes, o moderador, que é o mediador, e os debatedores. O que nós temos aqui? Na organização do debate deve ser definida algumas regras. Qual é a principal regra? A apresentação. O moderador cumprimenta o público e apresenta o tema que será debatido e fala de modo geral sobre o assunto. Ele vai apresentar e lá vai ter vamos supor, não vou dizer, não sei se o nome certo seria uma urna, que lá dentro, uma caixinha que de lá pode tirar o tema, o assunto que será debatido. A definição das normas. O moderador define o número de participantes e organiza as intervenções de cada participante, determinando os turnos e direito de respostas de cada um. E ele também quem procura manter a discussão dentro do tema, dos objetivos pré-determinados. E a conclusão, para finalizar o debate, o moderador faz uma síntese dos argumentos apresentados pelos debatedores, destacando o motivo do debate e agradece a presença e a participação de todos. Sempre assim, nesse procedimento. Beleza? Então,
só para reforçar novamente aqui, ó, o papel do moderador é estabelecer as regras para o debate, como o tempo de fala, réplica e tréplica de cada debatedor, assim como garantir o respeito e a ordem prevaleçam ao longo de toda a sessão. Aí também tem alguns tipos de debates, né, que existe a função de secretário. Esse secretário seria a pessoa responsável por uma ata sobre a reunião e registrar todos os argumentos que foram expostos pelos debatedores. Beleza? Então, aqui, trouxe aqui para vocês alguns exemplos aqui, tá? Argumento e contra-argumento. O argumento deve existir a possibilidade de algo ser refutado. Olha aqui o exemplo. Tomar só uma água aqui para melhorar a voz. O argumento deve existir a possibilidade de algo ser refutável. Algumas pessoas podem defender que o Brasil não é tão próximo culturalmente dos outros países da América do Sul. Apesar de estar geograficamente localizado neste continente e ser o país com maior extensão territorial dele. Algumas evidências que elas podem usar são que falamos uma língua diferente daquela falada na maioria dos demais países da América do Sul e que tivemos uma história colonial e um processo de independência diferentes desses demais países. Agora, aqui outro, né? Aqui, nesse caso, a asserção feita não é factual, pois ela pode ser contra-argumentada novamente com base em evidência. Temos aqui o seguinte: pode-se dizer que o Brasil é sim culturalmente próximo dos demais países da América do Sul, pois existe uma proximidade e afinidade econômica do Brasil com muitos desses países, e a história recente de muitos deles é bastante próxima à nossa. Ou ainda há a possibilidade de ir mais além e levantar um terceiro ponto de vista, de que culturas são mais complexas do que simples, diferentes, pontuais, que envolvem processos históricos, sociais e econômicos, e que existem regionalismos e culturas mais locais que se relacionam uma com as outras de modos complexos e não absolutos. Então, aqui temos dois argumentos distintos e pode ser contraposto com bases em evidências. Contra-argumentação. O que seria contra-argumentação, né? A contra-argumentação é uma parte fundamental de textos opinativos, sobretudo dos textos dissertativos argumentativos. Lembra lá da sua redação, quando você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, quando você está em defesa de um ponto de vista, você vai dizer o que é bom, né? O pós e o contra. Por que seria bom e por que não seria bom? Por que é essencial? Por que é essencial? Então, quando você fala assim, contra-argumentação, é você mostrar ao outro o que não seria viável. Beleza? Ao contrário da argumentação utilizada para expressar o ponto de vista do
escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação apresenta ideias opostas à argumentação. Beleza? Então, contra-argumentação, uma parte fundamental na produção do texto opinativo, principalmente em texto dissertativo e argumentativo, né? A argumentação, ela vai expressar, né, em defesa de um ponto de vista. Ideias o quê? Oposta à argumentação. Vamos ver aqui, Amadinho, a estrutura básica do texto. Como sempre tem a introdução, o desenvolvimento e conclusão, tá? Debate. Todo texto argumentativo apresentará essa estrutura básica. Pode ser na oralidade ou pode ser também na escrita. Tem que deixar claro, né, essas três partes. Estrutura textual. A contra-argumentação é explorada, sobretudo, no desenvolvimento do texto, também chamado de antítese. Lembra da antítese da figuras de linguagem? Né? Ideias opostas, palavras opostas. Então, vale lembrar que a tese apresentada na introdução do texto refere-se ao assunto que será explorado e a antítese que vem apresentar os argumentos a favor e contra a tese inicial. Por isso, assim, antítese, antitese. Beleza? Dessa forma, ou seja, ao apresentar os argumentos a favor, bem como os contrários, o escritor do texto apresenta um debate, oferecendo maior propriedade ao texto e garantindo sua persuasão com os leitores. Ou seja, a partir das ideias contrárias, contra-argumento, o escritor tece sua proposta que será concluída no final do texto, apresentando geralmente uma nova ideia, ou seja, uma nova tese. A linguagem usada num debate entre amigos, vai depender muito da faixa etária, né? O nível cultural e informal. Então, depende muito. A linguagem do debate tem que ser o quê? Depende também do público. Tem que ser simplificada e objetiva. Isso não quer dizer que você vai fazer uso, né, de linguagem, gírias. Tem que ser formal, mas uma formal simplificada. Aí tem situações sérias e formais. No caso, norma padrão. Norma padrão. Nesse debate, se você for discutir, vamos supor, na comunidade, depende do público, né? Uma linguagem mais informal. Se for no seu trabalho, uma linguagem mais formal, ou seja, usando a norma padrão. Agora aqui alguns exemplos, né, de texto dissertativo sobre o tema aborto. Temos aqui, sempre para quando você vai começar uma discussão, vai querer fazer um debate
em sala, um debate regrado, o que a gente faz? A gente apresenta documentário, além de vídeo, né? Vocês vão assistir ao vídeo, vai ter artigo, né, científico, porque você tem que ter como que você vai discutir algo se você não está por dentro do assunto. Então, há uma pesquisa, né, para poder ficar instigando vocês a estimular a participação. Então, aqui a questão do aborto. O aborto representa a retirada de um feto em fase de crescimento no interior do útero, que pode ocorrer de maneira espontânea ou induzida. Com o aumento da gravidez entre os adolescentes e a legislação brasileira que não permite essa prática, torna-se essencial apresentar os principais problemas que podem envolver um aborto feito em casa ou numa clínica clandestina. Desenvolvimento. Dentre os principais problemas do aborto na adolescência, podemos apontar o risco que ocorre às mães, de realizar os abortos sem conhecimento sobre o assunto. Em alguns casos, elas podem apresentar problemas no útero, dependendo da agressividade. Pode resultar em incapacidade de ter mais filhos no futuro. Ainda que existem remédios não legalizados para a realização do aborto, por exemplo, o Citotec, muitas jovens preferem procurar uma clínica e algumas vezes realizar em casa mesmo com objetos pontiagudos, o que pode perfurar o útero ou causar problemas maiores, como a hemorragia. Na maioria dos casos, as jovens mães conseguem ter sucesso, no entanto, essa prática pode ser muito perigosa e devemos lembrar que não é permitido por lei. Assim, a melhor maneira de evitar o aborto é utilizar métodos anticoncepcionais confiáveis. Vale lembrar que no Brasil o aborto é considerado crime, enquanto em muitos países ele é legalizado. De tal modo, melhor se prevenir que remediar, já dizia o antigo ditado. E a conclusão? Temos aqui, além da criação de programas de conscientização para os jovens, a luta para a legalização do aborto no Brasil deve continuar. Lembre-se que quando isso acontecer, salvaremos muitas vidas. Então, aqui, né, para fixar, o que é um debate? Tem que apresentar a introdução, ao significado, como ocorre, onde vemos os debates e a linguagem usada no debate. Lembrando, sempre quando você for participar do debate ou for organizar um debate, há necessidade de alguém, né, ser o mediador. Beleza? Então, amadinhos, terminando aqui a nossa primeira parte, daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!